Você já se perguntou alguma vez por que alguém deveria te contratar naquele local que você está querendo ingressar, em um novo emprego, uma nova função? O que levaria alguém a contratar você ao invés de outra pessoa? Quais são os seus diferenciais, seus pontos fortes? O que faz com que você esteja à frente dos outros na hora de uma contratação ou de uma mudança de função? Fica comigo até o final desse vídeo, que hoje nós vamos conversar sobre esse assunto. Olá, eu sou Mauro Machado, você está no canal Segure as Pontas. Aqui eu compartilho experiências profissionais para te ajudar a conquistar o seu espaço aí no mercado de trabalho. Antes de mais nada, eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações, assim você não perde nada do que eu publico por aqui. Também curta o vídeo para que você possa ajudar esse canal a se desenvolver, a crescer e ajudar outras pessoas a verem esses vídeos e também serem ajudados. Vamos ao assunto de hoje. Quando você vai à procura de um novo emprego no mercado de trabalho, ou se você está começando, vai à procura do seu emprego, você já parou para pensar por que alguém deveria te contratar e não contratar uma outra pessoa no seu lugar? Bom, para ajudar você a responder essa pergunta, eu vou primeiramente fazer outra pergunta para você. Vamos fazer aqui uma analogia. Imagina que você esteja precisando pintar a sua casa. Você tem uma casa, um apartamento e precisa pintar ela. Então você precisa contratar um pintor para fazer esse serviço. E na sua casa você vai pintar internamente, você está trabalhando, sua família está trabalhando, não vai ficar ninguém em casa, só o pintor mesmo e vai ter que se virar e fazer a pintura. Então lá seus móveis, seus eletrodomésticos, está tudo ali na sua casa. Que tipo de profissional você gostaria de contratar? Como é que é esse pintor? Imagine um pouquinho quais as características, as competências que você gostaria que esse pintor tivesse para que você pudesse falar, não, eu vou contratar essa pessoa. Vou dar um tempo aí para você pensar. Você já deve ter refletido um pouco, então vamos construir essa resposta agora. O pintor ele precisa ter as competências necessárias para realizar a pintura. Ele deve ter conhecimento, habilidade e atitudes requeridas à função. Tá? Conhecimento que ele tem que saber como pintar uma casa, tem que saber que materiais usar, ele tem que saber qual a tinta vai usar, como preparar a parede. Enfim, ele vai precisar ter o conhecimento do processo da pintura, como vai pintar, o tempo que vai precisar. Enfim, ele tem que ter esses conhecimentos. A habilidade, pois ele deve ser uma pessoa que além do conhecimento teórico, vamos colocar assim, ele tem que saber executar. Ele tem que ser um bom pintor, ele tem que pintar direito, ele tem que realmente na prática fazer as coisas de maneira correta, tem que ter a habilidade da pintura, não ser uma pessoa também que demora demais, que vai levar uma eternidade para pintar, você quer aquilo num determinado prazo, e também não fazer as coisas de maneira muito rápida, de maneira relaxada. Outra coisa que as atitudes. Ele tem que ser um pintor. Provavelmente você vai querer um pintor que tenha uma determinada experiência e possa ter as atitudes que, se tiver algum problema, vai te avisar. Olha, aqui nessa parede aqui vai ter um problema a mais, eu vou ter que fazer um outro processo, ela está com uma umidade, então tem que preparar diferentemente essa parede, por exemplo. E outras atitudes também, um cuidado para não respingar a tinta nos móveis, enfim, vai ter que cuidar da sua casa também, tem que ter uma atitude positiva, não negativa, tem que ser uma pessoa que te auxilie, mas além de pintar, ele tem que ser um auxiliador, pois você estará fora o dia inteiro. Tá? Outra questão que eu coloco, que acredito que seja muito importante, seriam as referências. Quais são as referências que ele tem? Quais as casas ele já pintou? Ele fez um bom serviço? As pessoas podem dizer boas coisas a respeito desse pintor? Quando eu fui pintar a minha casa, por exemplo, eu visitei várias casas e visitei casas onde o pintor tivesse feito serviço e conferi as referências até contratar a pessoa que pintou a minha casa, né? Esses são os principais pontos. Outra questão que tem que ser avaliada é sobre a confiança. Ela é uma pessoa de confiança que você pode deixar todos os seus pertences dentro de casa sem ter nenhuma surpresa? É uma pessoa confiável? Então, é um outro ponto a ser avaliado. E também o comprometimento dela, o compromisso de entregar o serviço de maneira adequada
E olha só o que todo mundo espera, pelo menos era assim comigo e com outras pessoas que eu conheço, que o pintor faz e muitas vezes não está claro, está nas entrelinhas. Quando acaba o serviço, é colocar os móveis no lugar, ter o cuidado ou ter o cuidado durante todo o processo de pintura para não respingar a tinta nos móveis. Então tem cuidados que ele tem que ter que teoricamente não está vinculado ao serviço. Que o serviço que você quer contratar é pintura, mas tem algumas coisas que ele deve ter cuidado, ok? Mas tem muitos pintores ou muitos profissionais que às vezes vão falar, não fui pago para movimentar móveis, fui pago para pintar. Então você tem que olhar algumas características como essas na hora de contratar um pintor para não ter uma surpresa. Então, feito essa analogia que eu fiz aqui com a pintura, poderia ter feito, por exemplo, com alguma outra coisa, como a lavação de um carro, né? Se você tem uma dificuldade de fazer essa analogia com relação à pintura, faça com a lavação do carro. Você entregaria a chave do seu carro para quem? Vamos construir agora a resposta de por que a empresa que você está querendo ingressar ou está querendo mudar de função deveria te contratar. Deveria ser você a pessoa escolhida e não um outro. Dividi aqui em 4 pontos. O primeiro ponto, as competências. Você tem que ter as competências adequadas para a vaga que está sendo requerida. Você conhece quais são os pré-requisitos da vaga? Você tem que conhecer os pré-requisitos e ver se você tem o conhecimento, a habilidade e a atitude alinhada ou adequados ou requeridos para aquela função. O conhecimento você pode ter lá seus cursos que você fez, a sua formação, enfim, você vai ter os conhecimentos. A habilidade, você sabe fazer o que é para ser feito, você já tem experiência, ou se não tiver experiência, mas você consegue fazer, você consegue bater o martelo e falar, não, isso aí eu faço, isso eu dou o jeito. Tá? E a atitudes alinhadas com o que a empresa precisa. Você tem que ser uma pessoa que realmente tenha proatividade, tenha determinação. Veja lá um vídeo que eu publiquei aqui no YouTube sobre 5 pontos para você aproveitar as oportunidades que aparecem na sua vida. Tá? Dá uma olhadinha no vídeo que eu coloquei aqui no YouTube sobre isso, que isso também faz parte das competências, tá bom? Segundo ponto que eu quero colocar aqui são as referências. Quais são as referências que você tem que poderiam te indicar para aquela função, para aquela empresa, enfim. Você tem alguma referência boa? O que as pessoas dizem de você no seu emprego anterior? Se alguém ligar, se o RH dessa empresa ligar para o seu emprego anterior, o que eles vão ouvir ali? Você deixou um legado nessa empresa? Como é que era o seu comportamento, suas atitudes dentro daquela empresa? Você era uma pessoa, ou você é ou ainda uma pessoa desmotivada, desanimada, sempre para baixo, ou você é uma pessoa motivada, que até inspira os outros? Como são as suas atitudes? Como as pessoas te veem? Você consegue enxergar isso? Seria bom fazer uma análise, uma autoanálise aí, para refletir sobre como as pessoas te veem e alinhar as suas atitudes ao que a empresa, os locais de trabalho, a função te exigem, né? O que eles requerem de você, tá? Para que você possa ter mais chances de ser contratado. E falando em referências, se você quer saber mais sobre esse assunto da importância das referências, eu recomendo fortemente que você baixe o e-book que eu publiquei, Guia Rápido para Conquistar o Seu Espaço no Mercado de Trabalho, que esse é um assunto que está bem detalhado lá nesse e-book, tá ok? Vou deixar o link desse e-book abaixo do vídeo. Você pode baixar ele ali e faça uma boa leitura e bom proveito. Tem umas dicas fundamentais ali para você alavancar a sua carreira. O terceiro ponto é se você transmite confiança. Lembra lá da questão do pintor que eu falei, você vai deixar a sua casa, a chave da sua casa na mão do pintor, ele vai ficar o dia inteiro na sua casa. Você transmite confiança? Você tem que parar para pensar sobre isso. Como era a sua atitude no antigo emprego? No tópico anterior eu falei sobre referências, que o RH pode entrar em contato para ver como é que a pessoa era no emprego anterior, então são as referências. Além disso, eles podem perguntar, a pessoa transmite confiança? Quais eram as atitudes dela? Quando as pessoas te pediam uma atividade,
você fazia? Elas podiam confiar em você? O seu futuro chefe pode confiar em você? As pessoas na sua casa confiam em você, que quando você fala, dá a sua palavra que vai fazer algo, você faz? Você termina as atividades que você começa? Então, isso tudo vai refletir a confiança. O seu chefe pode, por exemplo, deixar um dinheiro determinado na sua mão. Você vai tomar conta desse dinheiro, por exemplo? Imagina que você trabalha num supermercado, no caixa do supermercado, enfim. Você tem que pensar nisso tudo. As pessoas podem confiar em você, contar com você. Okay? Se você vai cumprir uns prazos, pense nisso, isso é muito importante. Você transmite confiança? Inclusive, isso vale também para quando você quer ser promovido, transferido de função. Você tem que transmitir confiança. Eu já presenciei casos em que havia pessoa querendo ser transferida de setor e o responsável do outro setor não aceitou. Por quê? Porque a pessoa não transmitia confiança. Isso é muito importante. Você deve transmitir confiança e em todo o trabalho que você fizer na sua vida, faça muito bem feito, com responsabilidade, porque todas as pessoas que estão à sua volta, elas estão te observando. Se você puder transmitir confiança para cada um que seja, isso vai refletir no seu lado profissional também. Então, o quarto ponto aqui que nós vamos avaliar. Você deve ter objetivos alinhados com o objetivo da empresa. Então, seus objetivos profissionais estão alinhados com a empresa? O que você quer? Você não deve pensar apenas no salário, nos seus objetivos. O que você pode fazer para contribuir com a empresa? O que a empresa vai ganhar contratando você? Você tem muito a oferecer ou tem pouco a oferecer? O que você tem a oferecer para a empresa? Essa é uma pergunta que você deve fazer. Tá? Não pense somente no seu salário. Lembra lá da história do pintor. Se o pintor pensar só no salário dele, eu não sou pago para tirar os móveis aqui, eu sou pago só para pintar. Não. Pense nos objetivos da empresa. Liste os seus talentos, quais são suas qualidades, suas habilidades, suas atitudes e o que a empresa ganha com isso te contratando, escolhendo você. Porque você é a pessoa certa para a empresa contratar naquela função. Tem que ser uma relação ganha-ganha da empresa e do colaborador. Então, você ganha, mas a empresa também ganha com sua contratação. Você vai trazer benefícios para a empresa te dá os benefícios que você precisa, o seu rendimento, enfim, a alimentação. Você tem os seus benefícios junto à empresa, mas o que a empresa ganha contratando você? Pense nisso. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Outro ponto importante, o peixe que você vender, você deve entregar. Se você fez uma divulgação do seu trabalho num nível excepcional, entregue um trabalho excepcional e sempre entregue mais do que você vendeu. Lembra da história do pintor? Nunca diga, eu não sou pago para isso. Você entrou na empresa para dar o seu melhor, então dê o seu melhor. Você assinou um contrato? Dê o seu melhor. Então, agindo assim, você vai ter um espaço em toda a empresa que você for. Espero que esse vídeo tenha te ajudado com essas reflexões que nós fizemos, que nós falamos hoje sobre qual o motivo ou por que alguém deveria te contratar. Nós vimos 4 passos para responder essa questão. Você deve ter as competências, deve ter boas referências, transmitir confiança e ter objetivos alinhados com os objetivos da empresa. Assim todo mundo sai ganhando. Se você gostou desse vídeo, dá um like, também se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que está procurando um emprego novo, para que ele já vá com a mente preparada para o que espera ele durante uma entrevista de emprego. E já vá preparado antecipadamente, ok? Não esquece de me acompanhar ali nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook, canal Segure as Pontas. Desejo muito sucesso, um forte abraço!